Boa noite a todos. Nós estamos aqui na segunda edição do Virtu Talks, o podcast da Virtu Ambiental. Na edição de lançamento, a gente teve a grata satisfação de conversar com Walter Pinheiro, diretor de operações da Vale, aqui no Maranhão. E hoje, fazendo uma intercalação, nós vamos conversar com um membro do time Virtu, com a Aline Souza, é a nossa coordenadora de ESG, e a gente vai fazer essa intercalação em alguns momentos do Virtu Talks, uma hora convidando pessoas externas, pessoas do setor produtivo de uma forma geral, do poder público, da academia, e em alguns momentos também trazendo a nossa prata da casa, trazendo os membros do time Virtu, que diariamente estão lidando com questões relativas a monitoramentos ambientais, a estudos socioeconômicos, a gestão ambiental de uma forma geral, para eles falarem um pouco sobre o dia a dia e como é essa gestão ambiental na prática. Então, hoje a gente vai iniciar com a Aline, como eu já falei, a Aline é coordenadora de ESG aqui na Virtu Ambiental. Ela também é responsável pelos estudos socioeconômicos, ela responde diretamente a mim, que sou a líder dessa área de estudos socioeconômicos, e a Aline vem se tornando uma grande líder também. Eu tenho uma grata satisfação também de dizer que ela foi minha aluna há muito tempo atrás, não façam as contas, mas já tem aí talvez mais de uns 10 anos que ela foi minha aluna no curso de Direito da UNDB. Depois ela fez mestrado, está terminando o doutorado dela na Universidade de Coimbra, para o grande orgulho da professora aqui que indicou ela também para fazer esse mestrado e doutorado. E já tem alguns anos que a Aline se tornou membro e agora coordenadora também da Virtu Ambiental, respondendo por essa área socioeconômica, que envolve estudos socioeconômicos para fins de licenciamento ambiental, envolve o relatório de sustentabilidade, envolve organização de audiências públicas, como uma que nós fizemos semana passada, no Piauí, onde hoje nós temos o Porto Piauí que está se instalando lá, então vários empreendimentos estão chegando na região. Então, a Aline, ela é meu braço direito, eu brinco, para liderar junto comigo toda essa área. E como eu falei antes, se eu, como diretora da Virtu Ambiental, sou a líder dessa área, a Aline vem sendo uma líder logo ao meu lado, fazendo aquilo que um líder deve fazer, que é se aprimorar enquanto aprimora também outras pessoas, enquanto desenvolve outras pessoas. Bom, e aí eu vou deixar agora a própria Aline falar, tá bom? Eu vou pedir para a Aline, por favor, fala um pouquinho sobre a tua jornada profissional, os teus anos iniciais na profissão, o que foi lá atrás que te motivou a seguir um caminho que te trouxe até aqui a trabalhar com a área de desenvolvimento sustentável. Obrigada, Isabela, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Você conversa com pessoas sempre referências na sua área e que bom que você me considera importante para estar aqui contribuindo no seu podcast. Muito obrigada. No nosso podcast. No nosso podcast. Então, eu comecei o curso de Direito lá em 2012, muito porque eu sempre fui uma pessoa ligada a questões de justiça, né? Eu sempre me preocupei com o que era justo, com o que era injusto, sempre estive envolvida em eventos escolares que tinham alguma relação com temas ligados a direitos fundamentais. Então, eu sempre soube que eu faria direito, assim, muito por essa sensibilidade que eu sempre tive em fazer justiça, né, em causas sociais, em redução das desigualdades. Então, iniciando o meu curso de Direito, eu tive o privilégio de ter uma professora muito avant-garde, né? Sempre realizava eventos, nem vou dizer quem era a professora, né? Uma professora que trazia o tema do desenvolvimento sustentável desde sempre
né? Desde a cadeira era Introdução ao Estudo do Direito 2, mas a professora já falava sobre desenvolvimento sustentável, que era a professora Isabela. Eu mesma, pessoal. E até então eu não tinha muito interesse em questões ambientais, mas do jeito que a professora Isabela trouxe, né, trouxe a conexão que a proteção ambiental, junto com o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento socioeconômico e político das pessoas, está tudo relacionado, né? Não é uma coisa, proteção ambiental ela não pode vir isolada das questões econômicas e sociais. Então ela me fez entender a importância do tema. Então foi muito, para mim foi realmente abrir a cabeça naquele momento, né? Se antes eu não era tão interessada em questões ambientais, depois que a professora Isabela começou a dar aula, eu entendi porque a proteção ambiental ela só consegue ser efetiva se ela vier aliada com novas tecnologias, se ela vier aliada com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não basta só proteger o meio ambiente e todo mundo viver na pobreza, né? Porque a pobreza também é um fator de degradação ambiental. Então, foi realmente muito importante para mim a contribuição da professora Isabela na sala de aula, e ela sempre foi muito vanguardista no sentido de promover eventos, incentivar os alunos a publicar artigos, a investigar a realidade, a trazer problemas concretos. Nunca foi uma publicação por uma publicação, sempre foi a investigar problemas realmente relevantes, conectando com a nossa realidade local. Eu lembro que um dos primeiros artigos de campo que eu fiz foi na cadeira da professora Isabela, em que ela sugeriu que eu investigasse o projeto EcoSemar, que era um projeto de reciclagem da Semar, que recebia ali uma série de resíduos recicláveis. Então, eu fui lá na Semar, entrevistei uma pessoa do projeto EcoSemar, botei a entrevista no meu artigo. Então, foi a primeira experiência como investigadora mesmo que eu tive na universidade, foi graças à professora Isabela. E aí, logo em seguida, eu, por conta própria, depois de ver um artigo no jornal sobre experimentação animal, sobre a lei de experimentação, lei que regulamenta a experimentação animal no Brasil, e sobre um autor chamado Peter Singer falando que a experimentação animal no Brasil não, no mundo, era algo quase sempre desnecessário, né? Que já existiam outros métodos de testagem, de investigação científica, em que não havia necessidade de provocar o sofrimento dos animais. E aquilo me impressionou. Eu, como assim, né? Se todo mundo faz, né? Se existe toda uma indústria, existe toda uma técnica de investigação nas universidades para experimentação animal que não é necessária, por que que as pessoas continuam fazendo? E aí isso me motivou a investigar sobre o tema, entender um pouco mais como é regulamentada a experimentação animal no Brasil e perceber que boa parte das práticas de investigação na universidade e na indústria de cosméticos ou em outros tipos de indústria poderiam acontecer de outra forma, poderiam acontecer de uma forma mais sensível e cuidadosa com os animais, que são seres sencientes, né? Sentem dor, prazer, medo e tem consciência de si, consciência da realidade que a gente vive, e para mim a nossa legislação deveria considerar ainda mais isso. E é interessante porque a professora Isabela também, desde a sua dissertação de mestrado até na sua tese de doutorado, ela traz a natureza como sujeito de direitos, né? Que é Tá até quando a Constituição da Bolívia foi citado de forma indireta na da França, na Carta do Ambiente da França de 2004 e depois, por fim, na do Equador. exatamente, exatamente. Então já existia essa construção jurídica na Constituição do Equador, né, e em todas essas constituições que a professora Isabela citou. E eu pensei, bom, se a natureza pode ser sujeito de direitos para que os direitos sejam pleiteados em seu próprio benefício, os animais estão incluídos nessa construção jurídica. Então, minha investigação acadêmica sempre teve relação com a da professora Isabela e por isso que eu sempre participei dos eventos dela. E espontaneamente, não foi algo que eu busquei assim proposital, né? Tanto que o orientador da minha monografia foi o professor Cleopas, Sim. que era delegado e tinha uma dissertação de mestrado na área da experimentação animal.
né, porque ele já tinha atuado no IBAMA. Então, eu procurei o professor Cleopas porque ele já tinha algo especificamente sobre o tema, apesar de sempre dialogar em paralelo com a professora Isabela, que esteve na minha banca, né? Então, eu joguei ali para todos os lados para tirar uma nota boa. E olha, ela foi aprovada com 10, louvor, foi a Sim. melhor monografia que eu já vi durante muitos anos avaliando monografias de conclusão de curso, uma monografia desse tamanho aqui. Sim. Foi assim uma. Ali eu já conhecia a Aline, eu já orientava, né? Já dava muitas dicas, mas ali eu disse: caramba, essa menina é diferenciada. Ela é uma investigadora nata, né? E Sim. desde então, Aline, você foi fazer o seu mestrado em Coimbra. Eu fiquei esperando o momento da gente trabalhar juntas novamente. Então, quando você voltou do mestrado, eu me lembro exatamente do dia que eu peguei o telefone e liguei para você. Quer trabalhar comigo? Quero! Sim. E a partir dali a gente não se desgrudou mais, né? E um pouco tempo depois você veio trabalhar aqui na Virtu Ambiental. E aí hoje pode ter certeza que todo, inclusive essa narração que tu fizeste agora, se você fica feliz de lembrar isso, eu fico 10 vezes mais feliz, porque eu como professora, a maior felicidade que eu posso ter é olhar que eu fui uma referência positiva, né? Fui uma influência positiva para um aluno, para uma aluna, e que continuo sendo, né? E que, como eu falei lá no início, o papel de um líder é formar outros líderes, né? Então, eu, como professor, o meu papel é acender a chama no coração de outros alunos para aqueles temas que eu estou trabalhando. E aqui na Virtu Ambiental, meu papel como líder dessa empresa é tornar outras pessoas líderes também. Então, saindo aqui da UNDB, da tua graduação, me conta como é que foi teu percurso rapidinho no mestrado, como foi a tua volta ao Brasil e o teu ingresso aqui na Virtu Ambiental. Meu mestrado foi em Coimbra, também por influência da professora Isabela, que já tinha organizado uma espécie de curso de verão na Universidade de Coimbra. E eu cheguei lá, fiquei maravilhada, né? Os professores Foste para a portugueses, primeira edição, né? fui para a A segunda, segunda edição, sim. fui para a segunda. E eu fiquei impressionada tanto com a universidade, que tem uma estrutura maravilhosa, quanto com os professores, que você percebe que a vida deles é a investigação. Diferente daqui do Brasil, que os professores têm que se desdobrar em 10 profissões para conseguir Pagar as contas. pagar as contas, né? Lá não, o professor realmente vive para a universidade e tem uma vida muito dedicada à academia. Então, eu realmente admirei bastante a postura de humildade e de dedicação dos professores de lá, né? E Também meio investigadores, né? investigadores, exatamente. Né? E em contato com a professora Alessandra Pierce, que é por acaso irmã da professora Isabela, eu já tinha interesse em fazer o meu mestrado e doutorado em filosofia do direito, porque todas as discussões jurídicas que eu entrava, né, que qualquer pessoa entra, elas desembocam numa visão do que é o direito e como é que o direito se propõe a atuar. Então, por conta dessa perspectiva mais ampla de tentar entender quais são as visões de direitos que existem, quais são os sentidos de direito, que metodologia o direito pode desenvolver na prática Como é que para o a direito solução alcança a justiça, de né? problemas, como é que o direito alcança, faz de fato a justiça, né? Se é promovendo, por exemplo, a redução das desigualdades sociais, ou se não é papel do direito pensar propriamente nas desigualdades, Mas ou sim garantir um procedimento. garantir um procedimento, uma segurança jurídica, né? Então, são perguntas que a gente se faz enquanto estudante da filosofia do direito. E aí, conversando com a Alessandra, ela disse: Olha, Aline, realmente a Universidade de Coimbra é muito boa, né? O professor Dr. Aroso, que provavelmente vai ser o seu orientador, né? Que é o professor catedrático da filosofia do direito lá. Ele é genial, ele é muito dedicado, ele realmente sabe de tudo, assim, ele é um monstro. Antes dele escrever sobre qualquer tema, ele realmente esgota o tema, lê assim tudo que existe sobre o tema para depois escrever sobre o tema, e ele tem artigos sobre diversos temas dentro da filosofia do direito, ele é realmente uma enciclopédia. Então, era isso que eu realmente queria. Eu queria entender qual era a visão de direito que eu tinha.
E aí, por conta disso, eu segui meu mestrado e meu doutorado na Universidade de Coimbra, né? Meu tema não foi mais sobre direito dos animais, como era aqui no Brasil, porque eu percebi que a linha de pesquisa não era muito bem aceita lá, e eu já tinha uma colega super ativista que queria escrever sobre esse tema. Então eu falei: não, Bárbara, você pode escrever sobre o tema, deixa que eu escrevo sobre o sentimento de responsabilidade que o direito traz, né? Então, minhas pesquisas desde o mestrado focaram no princípio da responsabilidade, e hoje no doutorado minha tese é sobre o princípio de responsabilidade nas teorias da decisão judicial, porque eu entendo que cada teoria hermenêutica, né, cada teoria da interpretação do direito, ela tem em si um sentimento de responsabilidade do juiz. O juiz, ele se propõe a se responsabilizar por alguma coisa, seja pela solução mais justa do processo, ou seja, pela maximização de riquezas, como são algumas perspectivas da análise econômica do direito, ou pela redução da desigualdade, inversão das hierarquias sociais, como pelas vertentes críticas do direito, pelas vertentes desconstrutivistas. Então, é realmente analisar as teorias da interpretação através de uma lente da responsabilidade, né? Porque cada julgador, eu entendo que se sente responsável por aquela decisão de uma forma diferente. Sim. Aline, e você então está finalizando o teu doutorado, fez o mestrado nesse tema do princípio da responsabilidade, finalizando o doutorado nesse tema também, e você consegue enxergar esse tema, tem sido o tema da tua vida acadêmica mais recente, no teu trabalho diário, porque aqui na Virtu a gente trabalha com gestão ambiental, a gente busca soluções para casos muito concretos, como é que um determinado empreendimento vai poder operar com o mínimo de impacto ambiental e o máximo de impacto positivo socioeconômico, né? Eu consigo enxergar o princípio da responsabilidade aí, mas eu queria ouvir de ti como é que se você faz essa conexão daquilo que tu estuda na academia com aquilo que tu vivencia na prática. Realizar o licenciamento ambiental de um empreendimento é um exercício de extrema responsabilidade, porque ele pode impactar não só o meio ambiente, mas como a vida das pessoas, e não só negativamente, né? A gente fala impacto, já pensa no impacto negativo, mas sim positivamente. Então, o nosso exercício enquanto consultores ambientais é não só licenciar o empreendimento do jeito que ele é, do jeito que o empreendedor propõe, mas propor ao empreendedor formas de maximizar esses impactos positivos, essas mudanças positivas na vida das pessoas. Então, acredito que no curso do licenciamento ambiental, o analista, o engenheiro ambiental, o biólogo, o geógrafo é responsável tecnicamente pelo que ele está atestando sobre o empreendimento, pelos estudos ambientais que ele faz, claro, mas nós também somos responsáveis, e aí eu me incluo enquanto consultora do socioeconômico e você também do socioeconômico, de pensar em como aquele empreendimento pode também contribuir com a vida das pessoas no entorno, com beneficiar aquelas pessoas que vão sentir os impactos mais diretamente, né? Então, essas pessoas não podem ser retribuídas somente com o ônus, mas também com o bônus de ter aquele empreendimento na sua proximidade. Então, cabe ao empreendedor construir essa ponte mesmo de diálogo com essas comunidades no entorno, e eu acredito que esse é o máximo exercício de responsabilidade social que o empreendimento pode ter, é pensar nos impactos positivos e sempre buscar potencializar esses impactos positivos na vida das pessoas no seu entorno. Perfeito. Grandes empresas que constroem grandes empreendimentos, né, que têm muita influência quando chegam numa determinada localidade, inclusive utilizam o seguinte termo: licença social, né, que diferente da licença ambiental que a gente tem na legislação, essa licença social ela não está prevista em lei nenhuma, né, ela não é um documento formal, mas é aquele sentimento de que a comunidade aceita o empreendimento, se sente ouvida e incluída no empreendimento, portanto, ela dá uma espécie de licença tácita, né, para o empreendimento chegar. E quando o empreendimento ele realmente é desenhado
prevendo medidas para potencializar os impactos positivos, por exemplo, cursos de qualificação para a comunidade local, para que a comunidade local trabalhe dentro do empreendimento, apoio a projetos da comunidade, projetos que no médio e longo prazo vão aumentar a qualidade de vida da comunidade, né? Eu não estou nem falando, não estou de jeito nenhum falando de filantropia, eu estou falando mesmo de investimentos na comunidade, que vão tornar aquela comunidade uma comunidade com melhores índices socioeconômicos no médio e longo prazo. Mas bem, quando um empreendimento prevê medidas assim, e aqui eu estou falando de grandes empreendimentos, claro, acredito que essa licença social ela vem até naturalmente, né? A comunidade passa a querer aquele empreendimento ali, passa a ser até uma defensora da chegada do empreendimento. E aí, às vezes, a gente vê grupos que nem moram na região contrários, né? Às vezes, já que nós somos da academia, às vezes até grupos acadêmicos são contrários ao empreendimento, porque na visão de mundo deles o empreendimento é ruim, mas as pessoas da comunidade querem. As pessoas da comunidade dizem: nós queremos empreendimento aqui porque a gente quer trabalho, a gente quer aumentar de renda, a gente quer os benefícios socioeconômicos que esse empreendimento vai trazer. E aí, às vezes, quem nem mora lá, mas de alguma forma tem uma visão de mundo contrária, né, a determinada atividade econômica, faz protesto contra o empreendimento enquanto as pessoas dali querem. E isso por quê? Porque a empresa já fez um trabalho prévio, né, de conversar, de chegar e de propor medidas realmente de inclusão e beneficiamento daquelas pessoas quando o empreendimento começar a operar. E a comunidade passa a ser uma defensora daquela atividade. Eu acredito muito nisso, né, nessa licença social. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, você acredita, né, que existe uma receita para que os empreendedores consigam essa licença social? E eu pergunto isso porque aqui na Virtu Ambiental, cada caso é um caso, né? A gente trabalha com diversos empreendimentos, alguns empreendimentos que as comunidades locais às vezes fazem resistência, e às vezes não só comunidades locais ou não comunidades locais, mas pessoas que nem moram na área, pessoas, às vezes, grupos acadêmicos fazem resistência ao empreendimento, e muitas vezes essas empresas, esses empreendimentos sofrem para conseguir a sua licença ambiental por conta dessas resistências que muitas vezes são até injustas, né? No sentido de olharem para o empreendimento como se o empreendimento fosse provocar determinados impactos que não serão provocados, não tem nem possibilidade de serem provocados. E a gente, olhando para esses diferentes casos, se pergunta: existiria uma fórmula padrão para um empreendimento chegar e ser bem aceito? Qual seria essa fórmula? O que a gente já viu dando certo em um, talvez dê certo no outro ou não. Eu estou tentando criar uma teoria sobre isso, mas eu aproveito essa oportunidade aqui do Virtu Talks para te perguntar. A gente nunca falou sobre isso de forma tão direta antes, então até te pergunto se na tua cabeça teria aí uma fórmula, ou pelo menos umas regras básicas que os empreendimentos deveriam perseguir para ter essa vida mais facilitada na hora de chegar numa localidade e conseguir essa licença social. Antes de responder essa pergunta, eu acredito que é muito mais difícil você conseguir a licença social dessas pessoas externas, que não fazem parte da área do empreendimento, do que das pessoas que realmente estão envolvidas, que podem ser impactadas. Porque essas pessoas externas muitas vezes já estão com uma opinião pré-concebida e não vão mudar. Elas não querem mudar, elas não têm interesse uma em mudar. visão que elas não têm interesse nenhum de mudar aquela visão de mundo. Exatamente. Então já é aquela visão de mundo fechada, que o debate não vai levar a lugar nenhum, ela sempre vai duvidar de você ou discordar de você propositalmente. Então essas pessoas eu realmente nem consideraria na fórmula, né? Então, talvez considerasse porque é necessário ter uma resposta positiva diante de eventuais confrontos. Mas, considerando na fórmula das pessoas que estão realmente envolvidas, das comunidades próximas ao empreendimento, eu acredito que o primeiro passo é chegar com o coração mesmo aberto a ouvir. É sempre chegar primeiro na comunidade. Aquele território é da comunidade.
Então, como é que você chega no território muitas vezes sem se apresentar, sem dialogar? É difícil você chegar na casa de alguém já abrindo a porta, já estando lá, né? Então, da experiência que nós temos, acredito que a maior reclamação de comunidades quando empreendimentos chegam é quando esses empreendimentos chegam sem dialogar, sem considerar, sem nem mesmo ter pensado naquela comunidade que existe ali e que vai mudar a vida, né? Que vai ter que mudar toda a sua rotina em prol daquele empreendimento de alguma forma. Então, Seria, seria eu acho que eu concordo muito contigo, né? De tudo que a gente ouve quando a gente entrevista as pessoas, essas comunidades, quando a gente vai fazer um estudo socioeconômico, que a gente faz dezenas de entrevistas, é sempre assim, as pessoas dizendo, eu quero ser ouvido, eu quero que a empresa me ouça, é como se as pessoas acenassem e dissessem, ei, eu estou aqui, olhem para mim. E quando a gente está lá ouvindo as pessoas se sentem até de certa forma, gratas, né? Por nós estarmos lá ouvindo elas e entendendo o que é que elas querem, se eventualmente elas têm receio de alguma coisa, explicando. Então, existe muito mesmo esse sentimento de querer ser ouvido. Inclusive, às vezes a gente já fez algumas audiências públicas que a gente fez um esforço muito grande de sair previamente, antes da audiência, indo nas entidades mais pertinentes com o tema da audiência, conversando com as lideranças, e todas essas lideranças vão para as audiências já de coração aberto, digamos assim. Eventualmente com alguma dúvida que vão tirar, mas sem estarem tão aversas, né, ao empreendimento. Mas a gente esquece, ou porque, na verdade, nem esquecer, se a gente não sabia da existência de uma determinada entidade, e aí essa entidade ela acaba indo para a audiência sem a gente ter feito essa visita prévia, pode ter certeza que lá vem uma fala de mágoa, né? Vem uma fala magoada porque a gente não conversou previamente, não chegou lá previamente para convidar, e aí aquela mágoa ali vai precisar ser dissolvida com mais conversa, com mais diálogo, a gente sim. vai conseguir de alguma forma, sempre com uma boa intenção, mostrando a nossa boa fé, né? A gente consegue desfazer algum sentimento de mágoa, mas é muito interessante notar isso, como o que as pessoas querem, e talvez essa seja uma regra básica, né? É serem consideradas, né? Você chegar e marcar uma reunião e dizer, oi, tudo bem? Tá aqui um convite, oi, tudo bem? Eu quero ouvir você. Isso daí a gente tem visto quase como se fosse uma regra universal. E aí é interessante também porque as empresas, elas, em geral, investem muito, mas muito, né? A sociedade às vezes nem sabe isso, tanto que as empresas investem em medidas ambientais, né? Medidas ambientais para prevenir, para controlar, para evitar eventuais impactos ambientais negativos. E justamente porque são aqueles impactos que ninguém quer que aconteça de forma nenhuma, também por força de lei, e porque já está muito consolidado, né, no processo de implantação de empreendimento, adotar essas medidas para evitar os impactos ambientais negativos. Porém, o que eu acho que talvez está faltando para muitos empreendimentos e muitas empresas é, desde o início, investir nesse diálogo com a comunidade, né? Fazer esse investimento para, quando o empreendimento iniciar o seu licenciamento ou, eventualmente, sua instalação, a comunidade já está conversada, né? Você já tem aquele diálogo aberto com a comunidade já está com a licença social ali em cima da mesa, chamando você para se instalar e operar ali. E aí, Aline, tu falaste uma coisa brilhante, eu concordo 100% contigo. As pessoas externas, elas são, inclusive, as mais difíceis de conquistar, né? Vou utilizar esse verbo, falando aqui de conquistar corações e visões, né? E muitas vezes são aquelas que mais fazem barulho, aquelas que mais fazem polêmica, e nesse caso eu vou falar que é uma polêmica injusta, né? Muitas vezes é uma polêmica injusta porque fazem, às vezes, uma polêmica contra o empreendimento, contra a chegada do empreendimento, atribuindo eventuais impactos ao empreendimento, impactos negativos que aquele empreendimento nem tem potencial de gerar, né? Transformando aquele empreendimento num monstro, quando na verdade o empreendimento está muito longe
do potencial de ser um monstro como essas pessoas externas estão pintando. E aí eu já vi casos das pessoas da comunidade quererem o empreendimento e as externas dizerem, não, a comunidade não sabe o que está falando, né? Nós somos os defensores da verdade, e nós é que vamos dizer o que é bom para essa comunidade. Eu, particularmente, considero essa postura dessas pessoas externas, e tem muitos membros da academia, inclusive, que se Sim. portam dessa forma, considero essa postura como uma postura muito, e eu vou utilizar aqui licença para usar uma palavra forte, eu considero essa postura muito colonialista, como se as pessoas externas tivessem a verdade, o conhecimento da verdade e não ouvissem o que as pessoas locais, efetivamente, que moram na área, querem. Né? E eu trago essa palavra porque dentro da universidade, essas pessoas externas muitas vezes fazem um discurso de serem contra colonialismos, né, de serem contra visões colonialistas de mundo, quando na verdade, quando elas adotam essa postura, elas próprias estão sendo colonialistas e estão determinando pela visão de mundo delas o que é que aquela comunidade deveria querer, mesmo quando a comunidade está dizendo que quer o empreendimento ali. Qual é a tua visão sobre isso? Lembra um pouco aquela dicotomia do Clube de Roma e dos países em desenvolvimento, né? O Sim. Clube de Roma dos países desenvolvidos falava: não, os países em desenvolvimento não podem mais crescer, não podem mais investir economicamente, porque a natureza está em colapso. Então vamos todo mundo ficar da mesma forma. Desde a Vamos década de 70, estagnar desde a década de 70 até hoje, e os países em desenvolvimento gritavam: não, nós precisamos melhorar nossa qualidade de vida, investir em nossas indústrias, né, ter mais oportunidades de emprego e renda. Então, para mim, é justamente isso: pessoas de fora do contexto, que não conhecem a realidade, que talvez sofram, perdão para falar um termo que talvez não seja adequado, uma espécie de lavagem cerebral, porque se elas se dedicassem algum tempo a conversar com a comunidade, a entender a realidade que as pessoas vivem e a conversar também com o empreendimento, acredito que o empreendimento abriria espaço para dialogar com pesquisadores também, né? Então, o trabalho de investigador é justamente investigar a realidade, conversar com todas as E não partes ter ideias envolvidas preconcebidas. e não ter ideias preconcebidas. Então, se essas pessoas conversassem com todo mundo e ponderassem, eu até compreenderia, mas eu percebo que elas não conversam com nenhuma das partes, já têm ideias preconcebidas e só reproduzem preconceitos mesmo. Sim, e é interessante porque muitas dessas pessoas, como a gente comentou, às vezes estão dentro da academia, né? E a academia é o espaço de produção da ciência. E se tem uma coisa que a ciência precisa ser, é não sem pensamentos preconcebidos, né? Se você tem um pensamento preconcebido incapaz de mudar, aquilo não é ciência, aquilo é dogma, né? Aí você Sim, está em outra esfera, na sim. esfera da religião, qualquer outra esfera que não é ciência. A ciência, ela pressupõe a abertura a ouvir divergência, a ouvir outra visão, a ser confrontado com dados e fatos diferentes do que você estava imaginando, a você ter uma hipótese depois dos dados e fatos ali na sua frente, você ver que aquela sua hipótese não se sustenta, né? Então, a ciência pressupõe isso. E se você fica numa ideia pré-concebida e às vezes fica até buscando convenientemente, pensando fatos que só reforçam aquela sua ideia, fechando os olhos para outros fatos, para às vezes um volume muito maior de fatos que são contrários à sua visão, na realidade você não está fazendo ciência, né? Você está fazendo outra coisa que está em outra arena, na arena dos dogmas, e não na arena científica. Além dessa área do licenciamento ambiental, de empreendimentos que a gente está falando aqui, dentro da academia mesmo, né, puramente como investigadora, na tua vida acadêmica, tu já sentiu isso, assim, muitas pessoas que têm ideias preconcebidas e fazem pesquisas voltadas para a qualquer custo confirmarem as suas ideias e saem buscando dentro dos fatos e das evidências somente aqueles que confirmam a sua ideia, fechando os olhos para outros fatos e outras evidências contrárias? Já, inclusive,
A sorte é que eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Coimbra. Uhum. E até a Alessandra já tinha me alertado, Aline, cuidado, porque você vai sentir um baque, você vai sentir uma diferença da academia brasileira. E você vai achar que é porque eles são todos alienados, são todos vivem na Europa, em um país desenvolvido e não conhecem a realidade, não conhecem as desigualdades sociais do Brasil, mas não é isso. Não é isso, é porque realmente você é confrontado com perspectivas diferentes. E os professores, eles dão aulas de diferentes perspectivas, eles não dão aula somente do que eles gostam ou do que eles pensam. Então, realmente, em Coimbra, aqui no Brasil, a gente tem muitas linhas de pesquisa sobre estudos críticos do direito, assim como em Coimbra. A gente tem linhas de pesquisa sobre estudos críticos do direito, inclusive, a professora Ana Gaudêncio tem uma dissertação de mestrado incrível sobre, o título é Entre o Centro e a Periferia, né? É incrível sobre estudos críticos do direito, sobre os Critical Legal Scholars, as 3 gerações. Só que é um estudo sistemático, né? Você estuda pensamentos contemporâneos de diferentes perspectivas, né? Você não estuda só o que você concorda, justamente para você ter certeza de que você pensa, que você tem um posicionamento, você precisa conhecer outros, Diferentes né? dos seus. Diferente dos seus. Então, isso foi realmente um choque, porque aqui no Brasil, às vezes, a gente estuda, fica na nossa linha de pesquisa, A na gente fica nossa, numa bolha, na verdade. numa bolha exatamente no que é confortável para a gente. A gente busca um orientador que pensa parecido com a gente, ou a gente Só lê autores que falam aquilo que a gente quer. isso ou se molda para caber numa certa orientação também. Já Sim. percebi, já vejo muita gente assim. E em Coimbra não é assim, você é muito livre e você tem que estudar Diferentes diferentes perspectivas. perspectivas. Tanto é que eu me recordo, no meu primeiro dia de mestrado, eu fui aluna do Canotilho, né, um grande Sim. constitucionalista português, que o livro dele é muito famoso aqui no Brasil, né, o livro de Direito Constitucional. Pois bem, e aí, no primeiro dia, a turma era boa parte de brasileiros na turma, e aí ele perguntou em quantos idiomas a gente conseguia ler. E aí mandou passar um papelzinho, todo mundo saiu dizendo quais os idiomas que consegue ler. Por quê? Porque ele queria que a gente lesse diferentes autores de diferentes países na língua nativa, né, daqueles autores e não versões traduzidas, porque segundo ele até a tradução acaba perdendo ali um pouco da essência. Então ele fazia questão, ele, a Universidade de Coimbra de uma forma geral, faz questão que você na sua bibliografia dos seus trabalhos acadêmicos você tenha obras em diferentes idiomas, né, nos idiomas originais que elas foram escritas, obras oriundas de diferentes países, de diferentes autores. Então ele perguntou quais eram os idiomas que a gente lia. E aí os brasileiros da turma colocaram lá inglês, espanhol, inglês, espanhol, inglês, espanhol. Aí ele, quando a listinha chegou nas mãos dele, ele olhou assim, ele riu, ele disse, não tá o suficiente não. Vocês têm que ler em alemão, vocês têm que ler em italiano, têm que ler em francês, mas não tem problema, vocês vão ter aí um ano pela frente, se matriculem aí num curso aí de extensão em idiomas, né, na faculdade de letras, e vão estudar alemão, italiano, francês, outros idiomas. E aí, daquele dia, todos os meus colegas saíram de lá e foram se matricular em cursos de algum idioma diferente. Teve quem se matriculou em alemão, quem se matriculou em italiano, em francês, etc. E a gente teve ali um ano para, pelo menos, conseguir ler, né, em outros idiomas, além do inglês e do espanhol, que já era mais básico para a gente. E aí, de fato, né, quando eu olho os trabalhos acadêmicos que eu fazia na graduação, que foi na Federal do Piauí, eram trabalhos que a bibliografia era em português, no máximo ali um espanhol ou inglês. Eram sempre aqueles autores que, dentro da academia brasileira, são muito venerados, né? Quando você vai para Coimbra, aí eu olho meus trabalhos de Coimbra, logo o primeiro trabalho, autores em diferentes línguas, né? Já me esforçando ali para ler em francês, para ler em italiano, pelo menos ler naquele Sim. primeiro momento, e de diferentes partes do mundo, né? Autores dos diferentes continentes, com diferentes perspectivas, porque se a gente não traz isso dentro do trabalho acadêmico, o professor ele vai dar uma nota baixa, né? O que ele quer é ver essa diversidade. Você pode ter a sua visão no final, a sua conclusão própria no final, claro, mas ele quer ter certeza que você perpassou por diferentes perspectivas dentro daquele tema. E eu considero que isso é fazer ciência. Fazer ciência é você entender
tudo aquilo que, ou pelo menos os fatos, as evidências, os dados mais importantes sobre aquele tema e confrontar tudo aquilo com a sua própria pesquisa. Fazer ciência ficando dentro de uma bolha não é ciência, Sim. é dogma, né? E aí, no ramo agora do licenciamento ambiental, estudos ambientais, estudos socioeconômicos que a gente faz, por mais que a gente esteja trabalhando para um contrato que é fechado, nós estamos fazendo ciência, né? A gente, inclusive, adota metodologias científicas, os profissionais da área de biologia, engenharias, etc., emitem anotação de responsabilidade técnica que garante, né, a responsabilidade técnica de quem assina aquele trabalho. E fazendo ciência, né, a gente busca exatamente isso, uma solução para aquele caso concreto, que é o caso do nosso cliente, mas para chegar nessa conclusão a gente vai pesquisar diferentes soluções, diferentes perspectivas, até chegar naquela que melhor se adequa, né? Então, a minha pergunta para ti também é nesse sentido. A tua experiência científica, a tua experiência como investigadora te ajuda no dia a dia na hora de tu elaborares um estudo socioeconômico? Com certeza, é só o que me ajuda, porque os estudos socioeconômicos nada mais são do que investigações. E quanto mais referências você tiver, sejam dados primários adquiridos em loco, ou secundários de obras realmente locais, né, que conhecem o contexto, quanto mais dessas referências você conseguir, melhor, mais robusto o seu estudo socioeconômico vai ficar. Mais conhecedor daquela realidade você vai demonstrar ser no estudo. Então, quando eu comecei a trabalhar na Virtu, eu fiquei muito feliz porque eu pensei, olha, finalmente eu vou poder ser pesquisadora, que é a profissão que eu mais Você é gostei. pesquisadora, você paga para Pago fazer para isso. fazer isso, né? O que para mim nunca foi uma realidade, né? Nunca fui bolsista, mas aqui eu consigo ser paga para fazer o que eu gosto, que é pesquisar e descrever, conhecer realidades novas, principalmente, né? A gente conhece muita coisa nova na nossa vida de socioeconomia, né? Conhece pessoas incríveis, pessoas batalhadoras, conhecem novos territórios, novos problemas, entende um pouco ali as dores dos outros, né? Dores que talvez a gente não imaginasse, realidades que talvez a gente nem sonhasse que ainda existe hoje, a gente conhece, né? Você, como eu, fomos a uma ilha que há 2 meses nos 2 meses anteriores a gente ir para essa ilha não tinha energia elétrica. Então, pensar que isso existe hoje aqui no Em Maranhão pleno é século chocante, em XXI. pleno século XXI, é absurdo, né? As casas não terem esgotamento sanitário, banheiros, né? Uhum. Então, E sobre esse ponto, já que tu tocaste nesse caso específico, né, foi um empreendimento que a gente estava fazendo o estudo socioeconômico, né, o EIA-RIMA, a parcela socioeconômica, voltando para o que eu falei anteriormente, de às vezes as pessoas externas serem contra o empreendimento, mas as pessoas da comunidade querem empreendimento. Eu me recordo que a líder comunitária, né, uma líder de uma comunidade quilombola, que nos levou em todas as casas daquela área, que era a área onde o empreendimento pretende se instalar, ela e as demais pessoas extremamente favoráveis à chegada do empreendimento, fazendo planos, inclusive, de querendo colocar negócio para atender, para prestar serviços para empreendimento, ou se qualificar para serem contratadas diretamente. Então, eles muito animados, inclusive, para a chegada do empreendimento. Mas muitas pessoas externas, inclusive membros da academia, fazendo muita polêmica contrária, né, ao empreendimento. E aí eu me lembro que essa líder falou assim para a gente, eu nunca vou esquecer disso. Isabela, eu não aguento mais quando vem professor de universidade aqui e diz que eu tenho que continuar com esse modo tradicional de vida, que tem, claro, as suas práticas culturais extremamente necessárias de serem mantidas, porém, do ponto de vista da qualidade de vida, esse professor, essa professora volta para a sua casa com ar-condicionado, seu escritório com ar-condicionado, e eu continuo aqui sem energia elétrica. Né? Sem energia elétrica, sem banheiro, sem absolutamente nada. E era uma realidade extremamente difícil em termos de qualidade de vida a que eles viviam, e eles estavam ávidos, né, por uma melhoria nessa qualidade de vida que o empreendimento poderia proporcionar. E aquilo me marcou muito, porque quem ouve de fora a história, o que chega inclusive nos jornais, é que as pessoas locais são contra o empreendimento, quando na realidade
as pessoas locais querem um empreendimento, a líder comunitária, a líder quilombola estava ali conversando com a gente, nós conversamos com todo mundo em volta, querendo um empreendimento e dizendo que não aguento mais quando vem gente de fora, dizendo que eles deveriam continuar vivendo daquela mesma forma, e a pessoa volta para o seu ar-condicionado e eles continuam ali vivendo de uma forma muito pobre, né, em termos socioeconômicos. Tem alguma outra cena, alguma outra fala de alguma outra pessoa que te marcou? Tem várias, né? Em cada região nova que a gente visita, em cada lugar novo que a gente conhece, eu acredito que as pessoas tocam nosso coração, né? Em cada comunidade tem sempre alguma pessoa muito batalhadora que luta para a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade, sempre. Então, talvez eu não me recorde de uma fala específica, mas eu me recorde das pessoas que movimentam seus territórios e buscam, em condições extremamente difíceis, ter uma vida rica e cheia de atividades e de significado ali junto à sua comunidade. Uma comunidade que me marcou muito foi a comunidade quilombola de Picadas, né, no Rio Grande do Norte, em que as pessoas fazem uma série de atividades produtivas, mesmo numa região que não chove, né, em que é difícil plantar, mas mesmo sendo difícil plantar, elas irrigam, né, elas fazem toda uma irrigação para cultivar uma série de frutas, né, então ali todo mundo na sua casa tem alguma plantação, né, ninguém fica sem plantação. E eles têm muito orgulho também da história, né, das Sim. tradições, fizeram um museu muito fofo lá, muito lindo o museu. Sim, movimentam o turismo de base comunitária, né? A própria comunidade conduz os alunos das escolas dos municípios vizinhos para conhecer a história da comunidade quilombola, para explicar o que é ser quilombola para aqueles alunos, né? E fora do turismo de base comunitária, eles fazem eventos gastronômicos, então existe toda uma série de atividades mesmo que dão vida àquele território, e isso é muito admirável, porque as condições de vida ali não são fáceis, né? E Sim. mesmo com condições de vida difíceis, eles já fazem muitas coisas, isso é uma inspiração para a gente que está aqui confortável, né? Que está No aqui nosso no nosso ar-condicionado. ar-condicionado, na nossa vida cheia de oportunidades de estudo, o que talvez muitos deles não tenham tido, né, na infância, a oportunidade de estudar numa escola confortável. A líder comunitária até me contou que eles estudavam na casa do proprietário, eles Do tinham que proprietário das das terras, né? proprietários das terras e tinham que limpar o curral toda manhã. Estudavam no curral e tinham que limpar o cocô do curral toda manhã para poder estudar. E hoje ela faz faculdade, faz o Instituto Federal lá do Rio Grande do Norte, IFRN. Então, se com todas essas questões difíceis de vida, eles movimentam o território e produzem e fazem uma série de atividades, eu também tenho obrigação de Sim, produzir, de fazer, deixar um legado positivo de vida aqui, né, sim. onde eu vivo. Aline, tu falaste uma. A gente já está se caminhando aqui para o final, e tu falaste uma coisa fantástica, né? Quando a gente conhece a história de outras pessoas, né, a gente se confronta com nossas próprias condições de vida e a gente pensa, tenho que deixar um legado positivo, né? Porque nós tivemos a oportunidade de estudar, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que a gente ama. Eu fico, inclusive, muito feliz de saber que você ama trabalhar com isso, assim, de forma Sim. explícita, né? Então a gente tem realmente essa responsabilidade, eu vou usar o termo que é o termo da tua tese, né? Essa responsabilidade de construir um legado positivo, porque as oportunidades nos foram dadas, né? E aí, eu não sou nem de citar super-herói, mas eu assisti recentemente aí o filme do Homem-Aranha, vou citar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não, o tio do Homem-Aranha, que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então eu acredito que não que a gente tenha poderes, mas a gente teve oportunidades que nos deram instrumentos para gerar um impacto positivo. Então vem essa responsabilidade da gente utilizar o nosso conhecimento,
o nosso conhecimento técnico, a oportunidade de elaborar estudos técnicos para, a partir desses estudos, a gente gerar um impacto positivo. Eu vejo muito esse propósito no nosso dia a dia, no nosso trabalho aqui, todo o estudo ambiental que chega para a gente fazer, todo o estudo socioeconômico que chega, eu olho. Isso é uma oportunidade da gente fazer com que os impactos ambientais negativos sejam mitigados, controlados, minimizados ou completamente evitados em vários casos. E do outro lado, é também uma oportunidade da gente olhar para os impactos positivos socioeconômicos e imaginar formas de potencializá-los. Como é que esse empreendimento pode melhorar a vida da comunidade? Então, o que a gente escreve no estudo, né, se for aceito pelo órgão ambiental, acaba se tornando, entre aspas, lei, né, no sentido de que deve ser cumprido porque se torna uma condicionante da licença. E é uma grande responsabilidade, então, que a gente tem nas nossas mãos. Quando a gente escreve o estudo ambiental, a gente está potencialmente definindo, né, o que que vai ser gerado de impacto positivo ou potencializado em termos de impacto positivo para aquela comunidade ali. Tu também enxerga dessa forma? Enxergo porque tudo que a gente escreve no estudo, a gente, além de fazer o diagnóstico, né, de descrever como aquela realidade é, como as pessoas vivem e como o empreendimento pode mudar a vida daquela comunidade, seja para pior, seja para melhor, Que é, além de que é a intenção. que é a intenção, que é a avaliação de impactos que a gente chama, a gente propõe medidas para diminuir esses impactos ou para controlar esses impactos ou mesmo para compensar. Quando a gente não consegue nem diminuir nem controlar, nós temos que compensar aqueles impactos. E quando o empreendedor nos dá a liberdade assim de pensar em medidas ainda mais benéficas, a gente pensa em medidas potencializadoras de impactos positivos, né? Então, para a gente é muito gratificante conseguir conciliar o que aquele empreendimento pode trazer de bom, conseguir pensar em projetos, como a Isabela bem comentou no início, projetos de capacitação profissional que podem gerar empregabilidade naquele empreendimento para aquela própria comunidade, contribuindo para um legado de melhoria dos índices de desenvolvimento econômico mesmo ali, né? Porque a geração de emprego numa localidade contribui para que os filhos daquela pessoa empregada já tenham uma vida melhor, assim como os netos, né? E Então é um vai sendo ciclo um virtuoso. ciclo virtuoso de oportunidades, Sim. né? E de melhoria no desenvolvimento socioeconômico daquela região. Então, para a gente poder proporcionar isso, poder pensar nisso, é realmente muito gratificante, né? Bom, a gente conversou aqui nessa segunda edição do nosso Virtu Talks com uma prata da casa, a Aline Souza, que é nossa coordenadora de ESG, essa sigla ESG famosa, né? Environmental Social Governance, né? Aqui junto comigo elabora os estudos socioeconômicos ou as parcelas, né, da socioeconomia dos estudos ambientais da Virtu Ambiental. Nos acompanhe. A gente vai ter nas próximas edições mais convidados externos, membros da academia, membros do poder público e principalmente membros do setor produtivo, trazendo casos, trazendo exemplos para dialogar com a gente. E também de forma intercalada, vamos ter outros episódios com as outras pratas da casa, as muitas pratas da casa aqui, que são os membros da Virtu Ambiental, falando sobre o nosso dia a dia. Esse podcast de Virtu Talks faz parte também do Clube dos Pensadores. Agradeço a FAPEMA pelo apoio e nós nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada, deixa o like, compartilha e comenta. Obrigada. Tchau, tchau. É aquela hora que a gente não sabe se fica quieto.